Olá, alunos do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Luciano Nascimento, sou seu professor de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos estudar um assunto que é motivo de dúvida para muita gente, é o uso correto dos pronomes demonstrativos, o este, o esse e o aquele. Muita gente se pergunta na hora de escrever um texto, qual eu devo usar? É o este ou é o esse? Bem, o aquele, muita gente não tem dúvida. A dúvida é mais sobre o esse ou este. Mas hoje nós vamos acabar de vez com essa dúvida e no próximo texto que vocês forem escrever, vocês já vão saber direitinho como usar o este e como usar o esse. Então, fiquem ligados na aula, porque está interessantíssima e com certeza vocês vão tirar muito proveito. Eu falei para vocês, a aula de hoje vai ser sobre o uso dos pronomes demonstrativos, no caso, o este, o esse, o aquele e seus derivados. No caso do este, esta e isto, e no caso do esse, essa e isso. Assim também como do aquele, aquela e aquilo. E aí muita gente se faz essa pergunta quando precisa usar um desses pronomes. Qual é o que eu devo usar, o este ou o esse? Essa é uma dúvida muito comum, né, na hora de usar um desses dois pronomes. E aí, na fala, esses pronomes demonstrativos praticamente não se distinguem. Hoje em dia, nós usamos tanto o este como o esse em contextos praticamente iguais, né? Não se faz mais na fala, hoje em dia, essa diferenciação entre o este e o esse. Isso está caindo em desuso, mas é preciso ter muito cuidado quando nós vamos utilizar esses pronomes, quando essas palavras elas estão fazendo referência a um termo ou a uma ideia do texto ou do contexto de comunicação, para que não haja uma ambiguidade, né? Ou um entendimento incorreto daquele enunciado. E para isso nós precisamos saber direitinho diferenciar o uso do este e o do esse, assim também como o do aquele, em determinados contextos. Eu percebo mais a dúvida entre o este e o esse. O aquele já não tem assim muita dúvida, mas nós vamos falar sobre todos, certo? E aí o que nós já sabemos. No 7º ano, vocês estudaram, né, o uso desses pronomes em relação ao espaço, ou o lugar onde a coisa que eu estou me referindo, ela ocupa em relação às pessoas do discurso, no caso, a pessoa que fala e o seu interlocutor. E aí, de acordo com o objeto ou a coisa que eu estou me referindo, de acordo com a posição que ela se encontra, é o que vai ser determinante para eu usar um ou outro. Vamos ver um exemplo? Nós usamos o este, o esta e o isto quando a coisa que eu estou me referindo, ela está perto do falante. Por exemplo, esta caneta está quebrada. Imaginem aqui essa cena dessa pessoa que está falando, imagine que a caneta ela está próxima de quem está falando, no caso aqui, eu. Essa caneta está próxima a mim. Esta caneta está quebrada. Então, eu uso este para me referir a algo que está próximo a mim, a pessoa que está falando. Já o esse, o essa e o isso, eu uso quando eu vou me referir a alguma coisa que está próximo ao meu interlocutor, no caso, a pessoa com quem eu estou falando, no caso, vocês. Então, se essa caneta está próxima a você, eu digo, essa caneta está quebrada, porque a caneta que eu estou falando, ela não está próxima a mim que estou falando, ela está próxima à pessoa com quem eu estou falando. Mas, quando a coisa que eu estou me referindo não está nem próxima a mim, nem próxima à pessoa com quem eu estou falando, eu uso o, aquele e seus derivados. Por exemplo, a caneta, nesse caso, ela está longe, ela está longe de mim e longe do interlocutor. Então, eu digo, aquela caneta está quebrada. Perceberam aqui? Isso foi o que vocês viram no 7º ano. Mas a gente não só utiliza esses pronomes demonstrativos em relação ao espaço.
Existem também outras aplicações desses pronomes, e essas sim são as que mais geram dúvidas, que é em relação ao tempo e também a referências no texto, que é o que nós vamos ver agora. Então, ó, quando esses pronomes eles estão se referindo a tempo, vamos ver aqui, ó. Quando eu estou falando de um tempo presente, ou seja, quando esses pronomes eles estão se referindo a um tempo presente, a uma coisa que está acontecendo aqui, nesse momento da fala, eu uso o este, o esta e o isto. Vamos ver um exemplo? Ó, este ano, no caso, este ano que nós estamos vivendo uma pandemia. Que ano é esse? 2020, que é o ano em que nós estamos. Então, como eu estou falando do presente, eu utilizo este, esta e isto. Perceberam aqui? Quando eu quero me referir a um passado próximo ou ao futuro, eu utilizo o esse, o essa e o isto. Vamos ver um exemplo aqui de um passado próximo? Ó, esse fim de semana foi maravilhoso. Esse fim de semana, ou seja, esse fim de semana que passou agora, é um passado próximo. Então, eu utilizo o esse e seus derivados. Para me referir ao futuro, ou seja, a um tempo que ainda vai acontecer, eu também utilizo o esse. Por exemplo, ó, esse ano ainda pretendo viajar. Eu estou me referindo a uma coisa que ainda vai acontecer, não é uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento da fala. Ó. Esse ano, ou seja, é o ano que nós estamos, mas eu estou me referindo a uma coisa que ainda não aconteceu. Eu ainda pretendo viajar. Percebam que é diferente de eu dizer, ó, este ano estamos vivendo. Por quê? Porque essa pandemia ela já está acontecendo agora. Por isso, eu utilizo o este. Se for uma coisa que ainda vai acontecer, eu uso o esse, assim também como um passado próximo. E o aquele? O aquele eu utilizo para um passado distante, um passado que aconteceu há muito tempo, há mais tempo. Vamos ver um exemplo? Ó. Aquele ano que ela nasceu foi um ano de muita alegria. Aquele ano que ela nasceu, então foi um ano que já faz muito tempo, né? É um passado distante, então eu utilizo o aquele e seus derivados. Ficou claro? Como eu utilizo os pronomes demonstrativos em referência ao tempo? Perceberam aqui? Ficou claro para vocês? Facinho, né? Agora nós vamos ver em referência do texto, quando eu utilizo os pronomes demonstrativos para me referir a elementos que apareceram ou que ainda vão aparecer dentro do texto, na coesão textual. Ou seja, aqui não é nenhuma questão de espaço, ou seja, do lugar onde a coisa que eu vou falar está, nem de tempo. É uma referência de elementos que estão dentro do texto, quando eu vou escrever dentro do texto, certo? Aí aqui, ó, eu utilizo o este e seus derivados para quando eles estão remetendo elementos que ainda serão citados no texto. Vamos ver um exemplo? Ó, o tema do livro é este, o aquecimento global. Percebam que o este, ele está... Percebam aqui, ó, que o este, ele está se referindo ao aquecimento global. Mas, ó, percebam que o aquecimento global vai ser citado depois. Então, aqui eu utilizo o este. Percebam, ó, o este, ele projeta para frente. Ou seja, a coisa, eu ainda vou dizer o que é este. Perceberam? Eu uso o esse e seus derivados para retomar elementos já citados, ou seja, agora nós temos uma coisa que já foi dita antes e eu vou retomar. Vamos prestar atenção aqui no exemplo? Ó,
O livro trata do aquecimento global. Ó, vejam que aqui eu já falei do aquecimento global. Esse é um tema importante. Perceberam aqui a diferença? Ó, enquanto o este ele projeta para frente, esse retoma um elemento que eu já falei anteriormente. Perceberam aqui como é fácil essa questão? Então, gente, quando nós estamos falando dos pronomes demonstrativos como referência dentro do texto, a regra é essa, mas há uma outra regra que é para aqueles casos em que o pronome precisa retomar um termo, mas há dois termos citados anteriormente. Né? Como nós vimos, quando nós vamos retomar um termo que já foi dito, nós usamos o esse. Mas nesse caso específico, vocês vão ver que nós vamos usar o este, mas nós vamos entender o porquê. Vejam aqui, ó. Mostrou imagens de Saturno e de Marte. Vejam que aqui eu tenho dois elementos, eu não tenho mais só um elemento que precisa ser retomado, mas eu tenho dois elementos. Aí eu digo, ó, este, ou seja, Marte, que é o primeiro, eu estou retomando algo que já foi dito, mas nesse caso específico eu uso o este, porque eu preciso retomar outro elemento, que no caso é Saturno. Ó, percebam, mostrou imagem de Saturno e de Marte. Este, Marte, o primeiro elemento, tem a cor vermelha. Aquele, Saturno, possui anéis. Perceberam aqui por que eu utilizei o este para retomar o que já foi dito? Porque há um segundo elemento que eu preciso retomar. Então, nesse caso aqui específico, eu uso o este para retomar o que já foi dito. Vejam, ó, este se referindo ao primeiro elemento que eu retomo e o aquele ao último elemento. Perceberam aqui? Então, gente, esses são os usos dos pronomes demonstrativos em relação à referência dentro do texto. Lembrando que nós vimos também a referência de tempo e a referência de espaço. Então, essa foi nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o assunto, mas se restar alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, sempre nas terças e nas quintas, no horário das minhas aulas, que vocês têm lá no grupo, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.